Olá, pessoal do Cinema de Boteco, eu sou a Larissa Padron e hoje eu vim aqui para falar do filme do momento, que é Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E eu já escrevi uma crítica sem spoilers, está no site, o link para a crítica está aqui na descrição do vídeo, mas eu queria trazer um pouco mais da discussão temática do filme, sobre os personagens, e acho impossível fazer isso sem spoilers. Então esse vídeo tem o propósito de discutir mais tematicamente o filme mesmo, e ele tem muito spoiler, ele conta o final, então se você não viu o filme, pare esse vídeo agora. Eu acho que os super-heróis, eles trazem, em essência, discussões éticas e filosóficas muito interessantes. Eles discutem, por exemplo, se podem os homens, ou seres que estão entre os homens, agir acima da lei com o pretexto de defender essas leis, defender os cidadãos, se os fins podem justificar os meios, qual é o nosso papel como sociedade assistindo esse vigilantismo. E eu não sou muito familiarizada com quadrinhos, acompanho os super-heróis mais pelos cinemas. Eu sinto falta de filmes que discutam isso mais profundamente. Acho que muitos deles tentam, muitos deles são até bem-sucedidos nisso, mas normalmente essas discussões estão em segundo plano, sendo que elas poderiam ser muito melhores exploradas. Nesse sentido, os meus preferidos são os X-Men, e como eles tratam, por exemplo, a nossa relação com as minorias. Mas normalmente os filmes com heróis da Marvel, principalmente aqueles que são do estúdio Marvel, costumam trazer filmes que têm uma narrativa com uma diversão mais despretensiosa mesmo. E não tem problema nenhum nisso, normalmente são filmes divertidos mesmo, é uma escolha narrativa. Mas não trazem essa discussão. E os filmes da DC já costumam ser mais questionadores nesse ponto, eles costumam ter um tom mais sombrio, sendo, acho que o Watchmen um dos principais exemplos disso. O Watchmen, que é do Zack Snyder, diretor do Batman vs Superman, e mesmo tendo algumas falhas, eu acho, mas ele é um dos mais críticos. E acho que essa crítica seria muito bem-vinda no Batman vs Superman, principalmente levando em consideração o contexto histórico desses personagens. Os dois foram criados numa América entre guerras super conservadora. Para o Superman, acho que cabe aquele questionamento de pode alguém que não é humano, por mais que pareça humano, por mais que goste muito dos humanos, mas pode alguém que não é humano, que não tenha as vulnerabilidades humanas, pode a nossa segurança estar nas mãos dessa pessoa? A gente não deveria questionar isso? E o Batman nem se fala, eu acho mais problemático, assim. Como assim um milionário que compra os seus poderes, vira mais poderoso que o Estado e faz isso simplesmente por vingança, para buscar a vingança da morte dos pais? Isso não deveria ser aceito no século XXI, né? A não ser pelas pessoas que defendem que bandidos têm que ser amarrados em postes e açoitados até a morte. Acho que a trilogia do Nolan também acertou muito em trazer esses dilemas éticos para o Batman, embora eu acho que algumas tentativas do Nolan de tentar justificar inverossímil e alguns pontos do terceiro filme especificamente deixam essa discussão um pouco incoerente. E só para deixar claro para a militância Nolanzete, é apenas um parênteses, eu gosto muito da trilogia. Mas é essa falta de coerência nessas discussões que eu acho que é um dos principais falhas miseráveis desse roteiro fraco do filme. E é um ponto de discussão que eu queria trazer. Acho que o roteiro, como eu já disse na minha crítica, que é a principal falha do filme, ele é um roteiro bem problemático. Ele vai trazendo esses questionamentos morais ao longo do filme, ele traz alguns elementos assim, e você começa achando que está indo muito bem, mas daí o filme vai se desenvolvendo, os diálogos vão ficando cada vez mais pobres, e não é só que você sai sem respostas, acho que você sai sem nem entender as perguntas direito, porque as ações dos personagens são bem opostas aos questionamentos que eles trazem. E acho que isso acontece porque a verdadeira preocupação do filme é fazer cenas de ação muito doidas para justificar o ingresso caro que você pagou por esse e que eles querem que você pague pelo Liga da Justiça e pelos próximos 25 filmes de personagem solo. E o irônico é que se ele assumisse isso desde o início e fizesse um filme não despretensioso, mas talvez mais focado desde o início nessas cenas de ação muito doidas, ele funcionaria, porque elas são muito boas realmente e elas me fizeram gostar nesse ponto do filme. E eu ainda assim quero assistir os 25 filmes da Liga da Justiça, sabe? Como já foi dito na crítica, acho que o principal motivo que torna esse roteiro inchado e problemático é que são muitos acontecimentos que acontecem e ele falha em aprofundar na maioria deles. E o desdobramento disso é que falta tempo para desenvolver bem os personagens. Como assim um filme de 2 horas e meia falta tempo para desenvolver personagens? Acho que o motivo disso é porque eles enchem o filme de subtramas e subpersonagens completamente desnecessários. Por exemplo,
Qual é a utilidade do Wallace Keith, o personagem do Scott McNairy? Pra que a emboscada do Superman no deserto? Para ele ser julgado pelo Congresso e pelas pessoas? Ele já tinha destruído 2 cidades do tamanho de Nova York, precisava daquilo? Qual a necessidade do sonho, meio viagem de ácida louca que o Ben Affleck tem, que é revelado para ele que a Lois Lane é o ponto fraco do Superman, se ele não usa aquilo para nada? E nesse filme não tem só mas 2 desse recurso narrativo fraco, que é contar as coisas através do sonho, e os 2 são clichês e sem necessidade nenhuma. E o pior revés disso é que, nessa falta de desenvolvimento dos personagens, você fica sem saber qual é a motivação de todos eles. E isso é bem grave para um filme de super-heróis. O Superman, por exemplo, ele aparece no filme como uma representação divina, ele é literalmente colocado pairando no céu com luzes e brilho em volta em várias cenas. Mas, ao mesmo tempo, ele é humano, ele tem fraquezas, ele faz tudo para salvar a Lois, a mãe, ele tem dúvidas, ele tem dilemas éticos, ele tem sentimentos, e aí tem uma explosão e ele vai repensar o papel dele na Terra, aí vem o fantasma do pai dele e mostra que não, volta pra Terra porque o seu papel é mesmo salvar os humanos, e ele fica nessa crise existencial sem fim. Mas, tudo bem, não é um dos mais problemáticos, mas o que é verdadeiramente problemático é o vilão não ter motivação. O vilão tem que ter motivação, é a regra do vilão. E o Lex é só um menino mimado que comete atrocidades para destruir o Superman. E pra quê? Acho que uma das principais dicas que o filme dá é uma fala que ele diz com frequência, que é a maior mentira da América, é que o poder pode ser inocente. Então, acho que a gente pode interpretar com, ok, então o que o Lex faz é uma disputa de poder. E nesse ponto é bem positivo que o filme traga poder como sendo representado por Deus, que é o Superman, e o dinheiro, que é Lex e o Batman. Ou talvez ele seja um coringa endinheirado que apenas queira ver o caos, enfim. Não sei, o filme não deixa isso claro, e mesmo os questionamentos que ele traz do que pode ser a verdadeira motivação do Lex depende de conhecimentos prévios que você já tem sobre esses personagens. No filme não há elementos suficientes para que a gente entenda qual é a motivação do vilão em matar o Superman. E aí, nesse sentido, o personagem mais bem desenvolvido do filme é o Batman. E eu digo Batman porque não existe mais o Bruce Wayne nesse filme. Ele passou 20 anos se escondendo atrás de uma máscara e ele já se tornou ela. Ele não tem mais vida pessoal, ele se entregou ao alcoolismo, ele vive em relacionamentos fúteis, até ele tá nessa mesmice dessa vida, até que chega um superpoderoso e destrói a querida Gotham dele. E aí, ele tem um motivo. Ele tem um motivo de manter aquele personagem que mantém ele vivo. Por que eu acho que o Batman é um personagem melhor construído? Acho que tem 3 coisas que desenvolvem ele melhor na história. Mas nem todas são mérito do filme. Tem o Alfred falando tudo sobre ele, pelo recurso mais simplista que existe, que é a fala. Tem os 3 filmes do Nolan, anterior, que, querendo ou não, estão na nossa lembrança e fazem a gente lembrar o quanto foi cansativa e muitas vezes inútil a luta do Batman contra o crime. E, você querendo admitir ou não, existe uma boa interpretação do Ben Affleck ali. Não que seja algo digno de prêmios e tal, mas o simples fato dele se entregar ao personagem, ao que o personagem é, a gente já faz toda a diferença pra ele. O problema é que toda essa construção do Batman que foi feita, também com base nos filmes anteriores, ela é destruída no 3º ato. Olha, tem uma parte no filme que o Alfred fala que o sentimento de impotência perante os crimes torna homens bons cruéis. E o Bruce Wayne se tornou um homem cruel. Ele vigia o cidadão sem ética nenhuma. Ele fala frases do tipo, criminosos são como erva daninha, você arranca um e nascem 3. Ele marca os criminosos como se fossem gado, sabe? Ele nunca foi um personagem muito de esquerda, mas nesse filme, vamos dizer que se ele tivesse um Facebook, a foto do perfil do Bruce Wayne teria escrito Bolsomito embaixo. E aí esse cara conservador notou que não adianta combater crime. Os criminosos vão acabar voltando. E a morte dos pais dele, a morte inútil dos pais dele, fez ele pensar que ele tem, então, que criar um sentido para a vida dele. E o novo sentido para a vida dele é matar o Superman. Não que ele se importe muito com Gotham, não que ele se importe muito com Metrópolis, ele não tá nem aí pra essas pessoas. Ele só quer matar o Superman para que ele possa continuar sendo o herói que ele quer ser. E ele tá indo bem na motivação dele. Não é uma motivação nobre, mas é uma motivação. Ele vai lá, arma uma luta, ele tá ganhando ela, e tá indo super bem dentro do plano que ele estabeleceu para ele, até que ele ouve o nome da mãe dele. E aí, o eleitor do Bolsonaro vira o discípulo de Jesus Cristo e ele vai salvar a mãe de um desconhecido que ele nunca tinha ouvido falar e ele vira amigão desse cara. Tudo porque a mãe dele tem o mesmo nome que essa pessoa. Faz algum sentido pra vocês?
Para completar a galeria de personagens sem motivação, a gente tem a Mulher Maravilha, que o que a gente sabe sobre ela? Que ela é muito bonita para quem tem 100 anos de idade, que ela é muito badass lutando e que ela é muito gente boa, porque ela vai ajudar desconhecidos a salvar o mundo mesmo sem ser chamada. O que eu tiro de conclusão disso? Que a intenção do filme era contar com conhecimento prévio para amarrar as pontas, definir quem esses personagens são dentro de um grupo, não individualmente, para estabelecer as bases da Liga da Justiça. E eu acho que ele é eficiente em alguns pontos que eu já discuti na crítica que eu escrevi, por exemplo, a cena de ação e algumas outras coisas, mas ele não é nada eficiente em amarrar essas pontas dos personagens e definir quem eles são, muito menos quem eles são dentro do grupo. Por exemplo, quem é o Bruce Wayne? Agora que ele mudou de personalidade assim de uma hora para outra e que ele é o cara que notou que agir acima da lei não leva a nada, como e pelo que ele vai lutar no próximo filme? Quem é a Mulher Maravilha? A gente infelizmente não tem as respostas, não por Batman vs Superman. Só pra não terminar de maneira totalmente negativa também, eu acho que a decisão de matar o Superman no final foi bem acertada. Deus foi morto pelo apocalipse, Deus morreu por nós, sabe? Isso é muito simbólico. Deus está morto. E assim como a frase do Nietzsche, acho que os questionamentos que isso traz pra gente é: a gente tá matando a fé que a gente tem em nós mesmos? Nós estamos sem rumo? Não sei, pode ter sido apenas uma impressão minha, mas eu espero que o Snyder retome questionamentos importantes no próximo filme. Ou que ele desista, pare de nos enganar e entregue apenas um filme divertido e ponto.